Olá pessoal, esse vídeo é sobre o modelo salão de beleza. Lembrando que todos os modelos são apenas para que você possa verificar a qualidade da planilha e no que ela pode lhe auxiliar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa. Mas todos os modelos eles são totalmente modificáveis e cada projeto, cada trabalho é feito de acordo com a necessidade do cliente. Vamos abrir aqui então o nosso arquivo. Ele vai trazer então para você essa tela aqui, inicial, certo? Não vai aparecer o Excel. Você vai trabalhar o dia todo com essa telinha aqui. Fica uma cara bem profissional para você estar trabalhando durante o seu dia a dia, fazendo o atendimento dos seus clientes e a organização do seu estabelecimento. Também fica bem discreto, bem visível, porque as pessoas que estão lhe acompanhando, elas não conseguem visualizar o seu banco de dados do Excel, ok? Fica bem sigiloso, então, bem fácil, tranquilo de trabalhar. Ele vai fazer todos os salvamentos, alterações, exclusões, impressões, enfim, tudo que você quiser dentro do Excel, mas somente mesmo nessa tela. Fica bem automatizado o seu Excel, você não precisa entender de fórmulas, ser expert em Excel, porque as fórmulas vão estar por trás no Excel que está escondidinho, que ninguém visualiza, e você vai trabalhar aqui de forma bem automatizada, tá certo? Então vamos aqui selecionar, esse é o modelo que eu desenvolvi. Aqui estão os botões do nosso menu, que tem as funcionalidades que estaremos vendo agora. Vou selecionar a agenda, então ele vai trazer para mim a agenda a partir da data de hoje dia 9, até o sábado, que é o dia útil, que é a minha agenda da semana. Ok? Então aqui ele vai trazer para mim, eu já tenho alguns salvamentos feitos, como o último é 1 hora de duração, a partir das 9 para esse cliente, vou fazer essa descrição, então ele já marca para mim que eu tenho disponível a partir das 10h30 ou então a 1h30 da tarde, no dia 9, ok? Se um cliente me ligar e eu precisar fazer salvamento na minha agenda, ele vai trazer essa tela aqui então para mim. Aqui eu tenho a lista dos meus clientes que estão salvos no meu banco de dados. Você já vai verificar como faz esses salvamentos na sequência. Então eu vou selecionar aqui um cliente, vou selecionar a data, vamos pegar a data de hoje. Ele vai trazer para mim quais são os horários que eu tenho disponível. Eu vou colocar aqui a duração de 2 horas. Só para ficar diferente. E vamos colocar aqui que ela vai fazer maquiagem. E vou salvar. Então, salvo com sucesso. O meu cliente já se encontra no meu banco de dados. Aqui na minha agenda, olha só. Já mostra também para mim que o próximo horário que eu teria para atendimento seria 12h30. Ou seja, praticamente amanhã já fechou, né? Vamos somente para a parte da tarde, então. Se eu precisar realizar alguma alteração, isso acontece bastante, né? O pessoal ligar para modificar alguma coisa, então eu vou selecionar o cliente. Ele vai trazer para mim, então, o que eu tenho salvo desse cliente para fazer o atendimento. Aqui eu vou fazer a nova alteração. O que vai acontecer com a agenda é que ele vai pegar essa nova alteração e vai salvar para mim na agenda, e vai pegar essa velha que eu tinha salvo e vai deletar, deixando o espaço vago para outro possível cliente que venha precisar, ok? E também para não ficar duplicado os dados. Se eu desejar excluir esse cliente, ele vai então primeiro trazer uma mensagem de confirmação se eu realmente desejo excluir, porque eu posso simplesmente bater aqui sem querer com o meu mouse e acabar excluindo dados desnecessários, dados importantes para mim na minha agenda. Então primeiro uma confirmação, se eu desejar realmente excluir, se clicar no sim, ele vai realizar a exclusão do meu cliente e vai deixar essa data e esse horário disponível para próximo cliente, ou se não, ele vai apenas manter, ok? Então aqui eu tenho o meu banco de dados dos meus clientes. Se eu quero fazer o salvamento de um cliente novo, então eu vou selecionar aqui, vou colocar todos os dados que são importantes para mim, para uma possível procura.
Não precisa ser exatamente esses dados. Vai depender muito do que você utiliza no seu dia a dia, para que te servem, né? Como eu já comentei, é personalizado conforme a sua necessidade. Então, digitei os dados do meu cliente e vou salvar. Dados salvos com sucesso. Quando eu precisar procurar o meu cliente, eu vou digitar, procurar, ele vai trazer todos os dados para mim do meu cliente e vai mudar aqui para mim o botão de alterar e o botão de excluir. Se eu precisar, por exemplo, fazer uma alteração, o telefone não é mais esse, o telefone agora é esse aqui. Vou alterar. A atualização foi feita com sucesso. Vou procurar aqui então o meu cliente. Ele vai trazer para mim já a atualização feita certinho. Se eu precisar excluir da mesma forma, vai trazer mensagem de confirmação antes, perguntando se eu realmente desejo excluir esse meu cliente do sistema. Ok? Se eu clicar aqui então, um cliente que eu não tenha salvo, eu vou digitar aqui, por exemplo, assim, né? Não é o nome, mas só para você visualizar e clicar em procurar, ele vai dizer que o contato não foi localizado, ou seja, eu não tenho esse cliente ainda salvo no meu banco de dados, tá certo? Aqui eu tenho meu banco de dados dos funcionários, ele traz para mim aqui uma telinha, então, com o nome dos meus funcionários e os dados que eu mais utilizo, que são mais fácil para mim visualizar aqui, então, nessa janelinha, os dados que eu mais utilizo com certa frequência. Se eu precisar visualizar os outros dados ou cadastrar um novo funcionário, eu venho nessa tela aqui, para cadastrar um novo funcionário, eu vou então preencher todos os dados e clicar em salvar. Ele vai realizar então o salvamento do nosso funcionário no nosso banco de dados. E se eu precisar procurar então por um funcionário, eu vou digitar, vou clicar em procurar e ele vai trazer todos os dados para mim. E também vai trazer o botão de alterar e excluir. Se precisar fazer alguma alteração, assim eu mantenho o meu banco de dados sempre atualizado. Ok? Aqui eu tenho o relógio ponto. Eu vou selecionar a minha funcionária. Vai trazer que ela já trabalhou 8 horas em 2 dias. E aqui eu posso fazer um novo lançamento. Então, vou escolher a data do lançamento, colocar o horário de início, o intervalo do almoço e do lanche e o horário que ela finalizou o trabalho. Se precisar realizar alguma observação, e posso então realizar o salvamento, que vai salvar lá no banco de dados dos nossos funcionários. Agora, olha só que legal, eu não quero fazer isso aqui, eu quero que os meus funcionários façam o lançamento do ponto deles, sem problemas. Então, ao clicar aqui no ponto, em vez de ele abrir essa tela, a gente pode fazer abrir uma tela de senha e login, que cada funcionário vai ter o seu. Ou seja, aqui ele já abre automático, não precisa você procurar, ele já vai trazer o nome do funcionário, a hora e o dia trabalhado, porque vai ser específico para cada um. E cada funcionário então faz o seu salvamento lá no seu banco de dados e você pode estar visualizando isso aí, controlando também. Ok? Vamos aqui então para o pagamento. Se eu selecionar a Ana, ele vai trazer para mim então os dados e qual o salário que eu tenho a pagar para a Ana, certo? Aqui de forma bem simples, mas é apenas para que você possa visualizar. Claro que se você precisar de algo mais específico, mais detalhado, a gente vai montando aí conforme a sua necessidade, ok? Vamos visualizar então aqui o nosso controle de caixa. Ele traz um relatório para mim nos últimos 3 dias, ou seja, hoje é dia 9, ele vai trazer do dia 7, dia 8 e dia 9. Também aí é conforme a necessidade de vocês, ok? Mas aqui então eu tenho R$300 que era do saldo da caixa. Eu recebi pagamento dos meus clientes. Eu tive saída de R$30 para o café. E no dia 8 meu saldo de caixa era de R$370. Ok? Prosseguiu então do dia 8. Não teve entradas e saídas. Continuou no dia 9 com R$370. Aí teve uma entrada do pagamento do cliente. E vai atualizando então. Se eu precisar lançar entradas, eu vou utilizar aqui data, o valor da entrada, colocar uma breve descrição, vou salvar, ele vai incluindo no meu relatório, no meu controle de caixa. Aqui a saída da mesma forma, data, valor e descrição, e ele vai fazer o salvamento para nós aqui dentro do nosso relatório.
Se eu precisar visualizar o relatório do mês, enfim, fazer a impressão, tudo isso é possível realizar dentro desse programinha. Basta a gente ir formalizando aí para ficar de acordo com a sua necessidade, tá certo? Aqui então na minha análise financeira, também de uma forma bem simples, mas para que você possa visualizar mais ou menos o que pode ser feito. Então ali eu tinha o lançamento de quanto eu gasto para fazer corte de cabelo, quanto eu gasto para fazer maquiagem, quanto eu gasto para fazer o penteado, quanto eu gasto para fazer a progressiva, ok? Desses gastos, ele vai fazer o quê? Ele vai ver dos meus clientes qual é o atendimento e qual os valores que eu recebi referente a essa descrição e vai resolver isso para mim, vai trazer a fórmula para mim do meu ganho. Então, por exemplo, do corte de cabelo, retirando o que eu gastei, eu tive R$115 de ganho. Entende? É isso que ele vai fazer aqui na nossa análise financeira. Então, aqui eu tenho um geral, ele está trazendo para mim desses 4 itens, esses 4 valores que eu tive de ganho. Aqui eu tenho os 2 mais lucrativos, que foram o corte de cabelo e a maquiagem, e os 2 menos lucrativos, que foram o penteado e a progressiva. Ok? Claro que aqui tá de uma forma bem simples, dá para fazer bem tranquilo conforme a sua necessidade. A visualização, por exemplo, de lucros e perdas. E se por acaso em alguma dessas descrições você está tendo alguma perda e não está verificando, então o que você pode fazer para melhorar, aumentar aí o seu financeiro, tá certo? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês do nosso modelo de salão de beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se houver necessidade de um controle parecido com esse para o seu estabelecimento, não deixe de entrar em contato para verificar orçamentos. Eu terei o maior prazer em atendê-los, em ajudá-los a organizar o seu dia a dia, a facilitar a sua vida e do atendimento dos seus clientes, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.